Bom dia, pessoal. Tudo bem? Hoje eu vou trabalhar mais uma unidade medida, a velocidade, nossa penúltima unidade medida. Bom, a velocidade de um carro é registrada pelo velocímetro, localizado no painel do veículo. No Brasil, a unidade de velocidade utilizada é o quilômetros por hora. Em algumas situações, a velocidade utilizada é dada em metros por segundo, tá? Com a representação de m/s. Em uma maratona, os atletas desenvolvem uma velocidade em média de 4 metros por segundo. Essa velocidade corresponde a 14,4 km por hora. Veja como efetuar essa transformação. Então, aqui, ó, eu tenho a possibilidade de passar de metros por segundo para quilômetros por hora, ou o contrário, de quilômetros por hora para metros por segundo. Tá? Em ambas as mudanças, eu vou fazer utilizando 3,6, hora multiplicando, de metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica-se, e de quilômetros por hora para metros por segundo, divide-se. Ok? Então, esse aqui é o esquema prático. De metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6 e fazer o caminho inverso, eu vou dividir por 3,6. Exemplo, se eu tenho 10 metros por segundo, isso equivale a 36 quilômetros por hora. Ok? O que eu fiz aqui? Eu simplesmente multipliquei por 3,6. Tá? Bom, mas da onde surge esse 3,6 aqui, né? Bom, quilômetros por hora é a razão entre uma unidade, a medida de quilômetros por hora. Poderia até colocar assim, ó, 1 quilômetro por 1 hora. Mas 1 quilômetro ele pode ser trocado por 1.000 metros. E 1 hora pode ser trocado por 3.600 segundos. Então, se eu dividir ambos por 1.000 aqui, em cima eu vou ficar com 1, embaixo eu vou ficar com 3,6. Então, aqui eu tenho a ideia de 1 dividido por 3,6. Ou seja, se eu quero ir de quilômetros por hora e vou para metros por segundo, eu vou dividir por 3,6, que foi o que está nesse esquema aqui. Se eu quiser o contrário, essas frações vão se inverter. Então, o 3,6 vai ficar em cima, então vai ficar multiplicando. Essa é a ideia dessa transformação. Apesar de eu saber que se multiplica ou divide por 3,6, eu lembro que quando eu estudei, dificilmente eu decorava se multiplicava ou dividia. Então, eu acabava fazendo esse desenvolvimento aqui para chegar nessa conclusão, tá? Hoje, eu tenho uma forma que talvez ajude vocês a decorar, que é o seguinte: eu quero de metros por segundos para quilômetro por hora. Qual que é a primeira letra aqui? M de multiplicação, ok? Pode ser que ajude vocês a decorar, que você sabe que uma multiplica, o outro divide. Mas na prática, gente, sempre funciona trabalhar assim, com essas unidades. Eu sempre preferi trabalhar assim do que decorar, mas aí fica a critério de cada um. Bom, qual a velocidade média em quilômetros por hora de uma pessoa que percorre a pé 1.200 metros em 20 minutos? Então, ao invés de eu calcular, transformar isso aqui em segundos e calcular a velocidade em metros por segundo e depois transformar, multiplicando 3,6 por quilômetro por hora, eu vou preferir já transformar as unidades. Então, primeiro passo, eu lembro que 1 quilômetro corresponde a 1.000 metros, então 1.200 metros corresponde a 1,2 quilômetros. Eu vou transformar a unidade de minutos em horas. Então, lembrando que 1 hora corresponde a 60 minutos, então 20 minutos corresponde a 1/3 da hora. O que eu fiz? Eu dividi 20 minutos por 60, só que ia dar uma dízima periódica, então eu deixei em forma de fração. Tá? Então, ó, eu tenho a distância e eu tenho o tempo. Então, eu posso calcular a velocidade, que é a razão entre a distância e o tempo. Então, ficaria 1,2 dividido por 1/3. Como a minha divisão entre frações conserva a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Fica 1,2 vezes 3, que é 3,6. Resposta letra B. Ok? Bom, Alonso decidiu passear pelas cidades próximas da região onde mora. Para conhecer os locais, ele gastou 2 horas percorrendo a distância de 120 quilômetros. Qual a velocidade Alonso estava em seu passeio? Aqui é uma aplicação direta da fórmula, né? A velocidade é a razão entre a distância e o tempo. Olha só, quando você olha para as unidades, eu tenho unidade de grandeza de comprimento em quilômetros e tem a grandeza de tempo em horas. É só fazer a razão entre elas. Essa barra significa uma razão. Então, seria 120 dividido por 2, que é 60 quilômetros. Tá? Bem tranquilo essa aqui. Bom,
Existe a unidade de velocidade em outros países que difere da nossa, né? A gente já estudou que na unidade de comprimento nós usamos o metro, o quilômetro, e nos Estados Unidos, Inglaterra, eles usam as milhas. Então, isso vai influenciar na velocidade também, tá? Alguns países, como Inglaterra e Estados Unidos, não utilizam a mesma unidade de velocidade que nós. Ao invés de quilômetros por hora, eles usam milhas por hora. Cada milha por hora corresponde, aqui é um valor aproximado, eu não sei se vocês vão lembrar, mas uma milha é mais do que 1.600 quilômetros, tá? É um valor lá que tem até casas decimais. Então, aqui a gente arredonda para 1,6. Ou seja, um carro que anda numa velocidade de 20 milhas por hora, a velocidade equivalente no Brasil seria de 32. O que foi feito aqui? 20 vezes 1,6, tá bom? Bom, velocidade náutica. A unidade deriva de um sistema de medição de velocidade bastante primitivo, chamado barquinha, que começou a ser utilizada no século XVI. O instrumento consistia basicamente de uma corda com uma das extremidades amarradas a uma prancha pesada de madeira e a outra a um carretel do mesmo material. Essa corda era marcada por nós em intervalos regulares de aproximadamente 14,4 metros. Quando o barqueiro desejava saber a velocidade que estava navegando, a prancha era lançada ao mar. Com o barco em movimento, a água freava a madeira, fazendo com que a corda se soltasse do carretel que permanecia no barco. Com a ajuda de uma ampulheta, o barqueiro observava quantos nós se desenrolaram em um determinado período de tempo. Atualmente, esse método rudimentar não é mais utilizado, mas a palavra nó continua em voga para calcular a velocidade das embarcações em todo o mundo. Hoje, um nó equivale a 1,852 quilômetros ou uma milha náutica por hora. Nós também vimos que existe uma unidade de comprimento chamada milha náutica, que ela foi aproximadamente 1,852, tá? Quilômetros. Então, o nó em relação à velocidade é 1,852 quilômetros por hora. Bom, há um exemplo aqui da FUVEST de São Paulo. Há 500 anos, Cristóvão Colombo partiu para Gomera, Ilhas Canárias, e chegou a Ganahani, talvez seja isso, Ilhas Bahamas, após navegar cerca de 3.000 milhas marítimas, 5.556 quilômetros. Tá? Então, só pegou o valor de 1,852 e multiplicou por 3.000 para chegar nesse valor aí, durante 33 dias. Considerando que um dia tem 86.400 segundos, a velocidade média em metros por segundo da travessia oceano no Sistema Internacional de Saúde, Sistema Internacional de Unidades, foi de aproximadamente, então, ó, eu quero metros por segundo. Só que a unidade aqui está em quilômetros por segundo. Tá? Então, vou precisar fazer algumas transformações. Na verdade, aqui está em segundo. Mentira, aqui, ó. Desculpa. Aqui está em dias, tá? Então, ó, aqui a distância está em quilômetros e o tempo está em dias. Só que eu preciso de metros por segundo. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar esses 5.556 quilômetros e vou transformar esse metro. De quilômetro para metro, eu multiplico por 1.000 e chega esse valor aqui, 5.556.000 metros. 33 dias, sabendo que cada dia tem 86.400 segundos. Então, vou pegar esse 33 dias e vou multiplicar por 86.400 segundos. Vou passar a ter 2.851.200 segundos. Se eu tenho aqui a distância e tenho aqui o tempo, tá? Vou até mudar aqui, ó, a distância, forçar aqui, tá, gente? Distância, D de distância, e aqui um T de tempo. Eu calculo a razão entre essas duas grandezas, que é a velocidade. Então, velocidade é a razão entre a distância e o tempo. Então, seria 5.556.000 metros, dividido por 2.851.200. Esse valor vai dar 1,94 metros por segundo, que é aproximadamente 2 metros por segundo. Ok? Quando vocês chegarem a estudar física, é usado, aqui tem a letra D aqui, ó, de posição, tá? É usado a letra S, geralmente. Mas deixa vocês chegarem lá no nono ensino médio para vocês descobrirem isso.
Bom, Laura estava passeando num parque com uma velocidade de 10 metros por segundo em sua bicicleta. Realizando a conversão de unidade, qual seria essa velocidade se expressássemos em quilômetros por hora? Então, aqui a gente pode usar direto a fórmula, né? Aqui minha colinha, eu quero de metros para quilômetros, eu multiplico por 3,6, então vou achar 36 quilômetros por hora. Ah, professor, e se na hora eu não lembrar disso? Tá? O que eu faço? Você vai ter um pouco de trabalho, tá? Por quê? Porque aí você vai ter que lembrar que para passar de metros para quilômetros, eu divido por 1000. Então, isso aqui, ó, o metro é a milésima parte do quilômetro, tá? E para passar de segundos para horas, eu vou dividir por 3.600. Então, ficaria uma coisa desse tipo assim, ó 1000, não, 10, não é isso? Então, metros por segundo. Ficaria 10. Esse metros aqui, ó, é 1 sobre 1000 quilômetros. Esse segundos aqui é 1 sobre 3000 H de horas. E aí eu vou fazer todo o desenvolvimento, ó, 10, e aí multiplica. Eu vou fazer essa divisão aqui primeiro. Conserva essa primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Agora eu posso fazer alguns cortes. Corta aqui e aqui. Vai cortar aqui e aqui. Aí vai sobrar e vai cortar esse 10 com esse 10. Sobrou 36 km por hora. Tá? Então, dá para fazer sem decorar a fórmula. Uma pessoa correndo percorre 4 km com velocidade média de 12 km por hora. O tempo desse percurso aqui eu preciso da fórmula, velocidade é razão, velocidade média é razão entre a distância e o tempo. Então, no lugar da velocidade, que é 12 km por hora, eu vou colocar aqui, ó. E aqui a distância, eu vou substituir aqui, ó. O que vai acontecer é que a gente vai ter uma equação, porque eu tenho igualdade e tenho letra. Mas como isso aqui é uma igualdade entre duas razões, eu posso interpretar isso como uma proporção e por consequência, a proporção tem algumas propriedades. Dentre elas, trocar esse 12 e o t de lugar. É isso que eu vou fazer. Aí eu passo a ter t igual a 4 sobre 12 e simplificando por 4, eu vou ter 1/3 da hora. Então, eu tenho 1/3 da hora. Bom, mas uma hora tem 60 minutos. Então, se eu calcular 1/3 de 60 minutos, eu encontro meus 20 minutos, que é a letra C. Ok? Bom, um canguru que mora em um zoológico demora 12 segundos para atravessar a sua jaula, que mede 25 metros de comprimento. Qual é a velocidade média do canguru em quilômetros por hora? Uma sugestão, transformar isso aqui em quilômetros, isso aqui em horas, e aí eu resolvo o problema. Uma solução mais rápida, eu calculo a velocidade em metros por segundo e depois eu multiplico por 3,6, tá? Mas vamos lá. De metros para quilômetros, eu tenho que dividir por 1000. Então, minha vírgula desloca 3 casas para a esquerda, eu obtenho 0,025 quilômetros. Para encontrar a correspondência de 12 segundos em horas, eu divido por 3.600. Como aqui não dá para dividir, vai dar uma dízima periódica, eu resolvi só simplificar, tá? Dividi aqui por 12, aqui por 12, passei a ter 1 sobre 300, tá? Tá no singular porque isso aqui é menor do que 1. Bom, agora eu vou fazer a razão entre esses valores. Aqui eu coloquei do jeito que estava aqui inicialmente, distância e o tempo. Aqui eu já transformei isso numa fração, tá? Então aqui ficou 25 sobre 1000, e isso aqui ficou 1 sobre 300. Conserva-se a primeira, que é 25 sobre 1000, e multiplica pelo inverso dessa. Eu vou cortar alguns zeros aqui, e aí eu multiplico 25 vezes 3 dá 75, dividido por 10, 7,5 km por hora. Ok? Qual é a velocidade média em metros por segundo de uma pessoa que percorre a pé 1,8 quilômetros em 25 minutos? Então, ó, de novo, ó, a unidade que eu tenho aqui é metros por segundo e as unidades que eu tenho aqui são quilômetros por minuto. Então, vou fazer o mesmo processo. 1,8 quilômetros equivale a 1.800 metros. Por quê? Porque eu estou multiplicando isso por 1000. Tá? Bom, 25 minutos, se eu quero passar para segundos, eu vou multiplicar por 60. Então, 25 vezes 60, 1.500 segundos.
Se eu tenho a velocidade em metros e tenho o tempo em segundos, é só fazer a razão distância sobre tempo. A distância de 1.800 dividido por 1.500. Simplificando, dá 18 sobre 15 e dividindo 18 por 5 dá 1,2. 1,2 metros por segundo. Tá? Então, observe que eu não estou calculando a velocidade, por exemplo, em quilômetros por hora e depois estou fazendo a transformação. Eu já estou transformando as medidas todas para já encontrar o que eu quero. Tá? Porque aí eu não fico preso a saber se eu tenho que multiplicar ou dividir por 3,6. Gente, por hoje é só, tá? Uma aula mais tranquila. Espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida, vocês podem me chamar lá no chat lá. Ok? Abração a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula.